Olá, eu sou Darius. Sejam bem-vindos ao Museu dos Pesadelos. O caso de hoje chegou há pouco tempo, mas está fazendo muito sucesso na área de histórias do Nordeste. Venham conferir, se tiverem coragem. Às vezes, tem gente que ainda tá por aqui, mas já devia ter partido faz tempo. Era uma noite quente no sertão nordestino, e Nelson, um cabra forte e determinado, se aprontava para ir ao forró que acontecia toda sexta-feira à noite, na cidade de Ana Clara. Muitos fazendeiros, cangaceiros, caçadores e peões iam para lá para beber, dançar e, claro, paquerar as moças da cidade. Nelson chegou na bodega de Dona Nena, pediu uma cachaça, tomou e foi para a calçada, onde o forró já estava pegando fogo. Sentou-se pouco tempo depois, seu amigo Antônio chegou. Se cumprimentaram e começaram a conversar sobre os causos do dia. "E aí, meu amigo, como é que cê tá?" perguntou Antônio. "Tamo aí, na correria de sempre, muito trabalho, pouco dinheiro. Mas a gente vai tocando a vida", respondeu Nelson. "E aí, vai casar quando com a Lúcia?" provocou Antônio, rindo. Nelson soltou uma risada e respondeu: "Tô fora. Com um amigo igual a tu, quem precisa de inimigo?" A conversa ia e vinha, e o povo ia chegando. Foi quando Nelson viu a moça mais linda que já tinha botado os olhos na vida. Vestido de flanela florido na altura do joelho, bem comportada, a visão mais bela que Nelson já tinha visto. Ele pensou em ir falar com ela, mas antes que se levantasse, Antônio já estava lá, de prosa com ela. Ficou chateado, mas pensou com ele mesmo: "Faz parte, a gente não ganha todas." Passou o resto da noite bebendo e jogando conversa fora com os amigos. Por volta das 23h40, viu Antônio sair de mãos dadas com a moça. "Boa, amigo, essa tu ganhou", murmurou Nelson, sorrindo de canto, e foi para casa. A semana passou, entre o trabalho com o gado e os afazeres da roça, mas a moça do cabelo preto encaracolado não saía da cabeça dele. Quando a sexta chegou, ele já estava todo ansioso para ver ela de novo. Se arrumou, até penteou o cabelo, e chegou cedo na bodega. Dona Nena logo percebeu. "Tu tá atrás de mulher, né, Nelson?" Ele, fazendo cara de desentendido: "Eu? Que nada." Ela deu uma risada. "Tá sim. Até penteou o cabelo hoje. Deixa de se meter, Nena", disse ele, saindo enquanto ela caía na gargalhada. Sentou na mesma mesa, com o copo de cachaça na mão, e foi quando viu a mulher dos seus sonhos chegando. Os olhos dele brilharam, mas o brilho logo se apagou. Antônio vinha logo atrás dela, e lhe deu um beijo. O mundo de Nelson desabou, mas sendo um cabra macho do sertão, se segurou. Antônio veio até ele, sorridente. "Nelson, essa é Catarina, minha namorada." "Prazer", respondeu ele, forçando um sorriso. Os dois saíram para dançar, e Nelson ficou ali, só com sua cachaça e os pensamentos. Mais uma semana se passou. Nelson voltou ao forró, dessa vez meio cabisbaixo. Dona Nena logo notou. "Eita, menino, não deu certo, né? Mas na próxima tu consegue. Essa aqui é por conta da casa." Ele sorriu, agradeceu e foi se sentar. Foi quando ouviu um oi. Levantou a cabeça e lá estava Catarina, ainda mais bonita do que antes. "Oi, tudo bem?" respondeu ele, meio sem jeito. "Tudo sim. Cadê o Antônio?" Ela, com olhar triste, respondeu: "Ele pegou um trabalho na capital. Pedi para ele não ir, mas ele foi assim mesmo. Vai passar um mês fora, então a gente terminou." O coração de Nelson se encheu de esperança, mas ele disfarçou. "Poxa, achei que vocês iam dar certo. Sinto muito." "Não sinta. Eu vi como você me olha. E para ser sincera, você é bem mais bonito que ele." "Então, quer dançar?"
Dançaram a noite inteira. No fim da festa, Nelson quis levá-la em casa, mas ela achou melhor não. Disse que o pai era muito bravo. Marcaram de se encontrar na sexta seguinte. A semana passou arrastada. Quando sexta chegou, Nelson se perfumou todo, chegou animado na bodega. Dona Nena viu e comentou: "Parece que dessa vez tu se deu bem, hein?" Mas assim que Catarina entrou, o sorriso de Nena desapareceu. Mais tarde, Nelson foi pegar uma porção para eles, e Dona Nena o chamou num canto. "Nelson, você precisa se afastar dessa mulher o mais rápido possível. Tá ficando doida, Nena. Que conversa é essa? Ela é coisa ruim. Não é daqui. Você tem que me ouvir." Teimoso, ele ignorou e foi curtir a noite com Catarina. Dançaram até a banda ir embora. Como já era tarde, ele se ofereceu para levá-la em casa. Dessa vez, ela aceitou. Caminharam e conversaram por um bom tempo. Quando saíram da cidade, ele achou estranho, mas estava encantado demais para perceber. Pegaram uma trilha na mata e caminharam por quase 1 hora. Chegaram numa casa de taipa, no meio da floresta, longe de tudo. Ficaram ali conversando até que ela o convidou para entrar. "E o seu pai?" perguntou Nelson. "Foi para a cidade vizinha resolver umas coisas. Só volta amanhã no comecinho da noite." Entraram. Ela ofereceu uma dose de cachaça. Ele aceitou. As coisas esquentaram, até que ela o empurrou na cama. Foi quando ele olhou de novo pro rosto dela e viu algo terrível. Estava deformado, como se tivesse sido esmagado. "Ainda me acha bonita?" perguntou, com um sorriso macabro. "Que desgraça é essa?" gritou Nelson. Tentou sair, mas ela o agarrou como se ele fosse um boneco de pano. O jogou na parede com uma força sobrenatural. Quando olhou de novo, ela estava toda retorcida, cheia de feridas abertas e vermes andando pela pele. Ele entrou em choque, pulou pela janela e saiu correndo, mas deu de cara com ela de novo, que o agarrou pelo pescoço com a força de 10 homens e o jogou num buraco atrás da casa. "Vou pegar uma faca e já volto", disse aquela coisa, que já não era mais ela. Nelson, desesperado, caiu no choro. Quando olhou para o lado, viu o corpo de Antônio que morreu, tentando sair daquele buraco também. Foi quando um rolo de corda caiu em sua cabeça. Era Dona Nena. Ele saiu do buraco chorando e a abraçou. "Você me salvou, obrigado, muito obrigado. Eu te avisei, fio da égua, para não se engraçar com essa mulher." Nena entrou na casa e viu o bicho lá dentro. Pegou uma garrafa de cachaça que ela tinha trago, e a criatura começou a rir. "Essa é sua última dose antes da morte?" perguntou a criatura. "Não, filho do diabo, é a sua", respondeu Nena, jogando a bebida na criatura. Ela deu um grito ensurdecedor. "O que você está fazendo?" perguntou a criatura, enquanto se contorcia no chão. "Isso aí é água benta, filho do cão", respondeu Nena. Enquanto a criatura gritava, mais em um pulo a criatura se levantou, ainda gritando de dor. Nelson, então paralisado com a cena, ouve Nena: "Empurra ela no poço, Nelson." Nelson correu e deu um jogo de corpo na criatura, que caiu no poço. Nena jogou o resto da água benta, e a criatura gritou até se calar. Já passava das 4 da manhã. Voltaram em silêncio para a bodega. Lá, Nelson teve coragem de perguntar: O que era aquilo?" Nena respondeu: "Minha avó contava a história da mulher da mata. Ela ficou com um homem casado, mas não sabia que a esposa dele era uma bruxa. A mulher lançou uma maldição. Toda sexta-feira à noite, ela voltaria à forma original, bonita e sedutora, só para atrair homem pro mato e se alimentar deles. Minha avó me deu um colar com pó de alfazema. Quando uma criatura ruim se aproxima, ele esquenta. No dia que tu entrou com ela na bodega, eu senti." Nelson, ainda abalado,
Foi até a polícia por volta das 6 da manhã. Voltaram até a casa, encontraram o corpo de Antônio, mas a criatura havia sumido. Até hoje, essa história é muito falada na cidade de Ana Clara. Então, se alguma sexta-feira você conhecer uma mulher linda e ela te convidar para ir para a casa dela na mata, pense 2 vezes. Você pode não voltar. Gostou do vídeo? Se inscreva e deixe o like. No final, tem mais 2 vídeos para você. Deixe também os seus relatos nos comentários para que eles venham a fazer parte do Museu dos Pesadelos. E não se esqueçam, pesadelos podem ser mais reais do que parecem.